Então, nós vamos aqui pintar esse girassol. E eu já pintei aquele ali, pra ver mais ou menos como eu ia querer eles. Pintei assim, bem pro quase realista mesmo, pra não... Eu poderia fazer um mais... Como se diz, quando é mais pro lado do desenho mesmo, né? Mas aí eu escolhi que seria aquele que as pétalas são até mais redondinhas, né? Mas eu escolhi fazer um mais caprichado pra vocês, tá bom? Então, ó, eu vou usar os pincéis, o pincel da Castelo número 8 e vou usar esse pequenininho da Condor aqui, que é o número 4, deve ser, tá? É os únicos dois pincéis que eu vou usar. Então, aqui eu tenho diluente no meu pratinho que já tá todo sujo. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do amarelo, vou colocar só lá, porque ele tá bem durinho, e vou misturar aqui com um diluente, pra ficar mais facinho de lidar com essa tinta. Ela tá bem grossa. Eu tenho que botar... Vocês lembram que eu sempre diluo com soro fisiológico, tá bom? E aí, é bem simples o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pintar primeiro essas de trás. Então, eu vou vir passando, ó, pego tinta mais num lado do pincel, passo nas beiradas da pétala, a beirada de fora, tá? E não tem problema se passar um pouquinho, porque depois a gente... E aí, eu vou fazendo isso aqui bem rapidinho, tá? Porque é só questão de preenchimento mesmo. Podem usar um pincel menorzinho, se vocês quiserem, tá? Agora, eu vou pegar no outro cantinho do pincel, eu peguei o caramelo. E aí, eu vou puxar ele aqui, ó. O caramelo, vocês têm que tomar cuidado para vocês não pintarem aonde vai ser pétala da de cima, né? Porque... Como ele é mais escuro do que os amarelos, amarelo vocês sabem que é complicado pra tampar, né? Então, ele é meio transparente. Então, a gente só vai fazendo aqui, ó. Aqui pro meio, vocês podem passar um pouquinho, não tem problema, tá? Prontinho. Agora, eu venho no restante das pétalas. É só isso aqui que a gente vai fazer por enquanto, tá? Que a gente vai meio que deixar secar para depois a gente vir fazer o acabamento. Porque, como eu disse, a tinta amarela, ela é bem transparente, tá? Ó, passei 2 pétalas, eu já vou vir aqui com o nosso caramelo. Vou virar minha pontinha pra baixo aqui, ó. E aí, eu só venho com a sujeirinha que tá no pincel ali, porque as pétalas de baixo ficam mais escuras e as pétalas de cima mais claras. Tanto é que depois a gente nem vai mexer mais nas de baixo. Por isso é importante também vocês deixarem ela o mais certinho possível, tá? Tô pegando a tinta errada, a tinta amarela. O girassol é uma florzinha super linda para pintar e não é difícil. Às vezes a gente olha, a gente tem muita flor mais difícil do que um girassol. A questão do girassol é que você pinta praticamente pétala por pétala. Ó, vem sempre tinta, pouquinha tinta, ó, um pinguinho de tinta à toa no canto do pincel. E aqui, ó, eu vou aproveitar e só vou vir puxar no centro, tá? Sempre suavizo, como? Passa 2 vezes, 3 vezes o pincel. Vou passar mais um pouquinho de tinta aqui, ó, pra diferenciar mais essa pétala. Certo? E aí, nós vamos vir fazendo todas iguais. A questão aqui é só quando vem com o amarelo limão, que aí sim tem um pouquinho mais de observação. Aqui é só vocês olharem o que tá debaixo de quê, tá?
Igual essa daqui, ó, essa tá por baixo dessa daqui. Então, vocês podem vir e escurecer ela um pouquinho. Essas outras, a gente puxa só a sujeira que tá no pincel, a gente puxa no centro delas. Isso. Ó, só isso aqui. Aí, vamos pra de cá. Passar, ela tá um girassol mais dobrado, né? Mas não tem problema, a gente vem fazendo aqui. Aí eu venho passando amarelo, mas não passo o amarelo em toda a pétala. Vocês estão vendo que tá ficando uns buraquinhos ali, né? Vou passar nessas de trás tudo aqui. Porque daí a gente já pode vir com só o caramelo no pincel. Tirar só um excesso aqui. E aí, a gente vem passando. Tenta pegar bem pouquinha tinta nesse pincel. Eu vou escurecer aqui no meio também, porque teoricamente ali é pra ter pétala, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo. O importante aqui é você não ter pressa de fazer, tá? Vai olhando, ah, tá bom, não tá bom, que eu coloquei nas pétalas, quero um pouquinho mais escuro, quero um pouquinho mais claro, tá? E aí, vamos com essas de cima aqui agora. Vou pegar... São mais ou menos 3 pétalas, né? E a gente escurece. Pouca coisa. E eu vou escurecer também, eu vou pegar o outro pincel menorzinho. Vou escurecer aqui no fundo, ó. E vou passar mais um pouquinho pra sobressair mais essa de trás aqui, ó. Sobressair mais a da frente, na verdade, né? Olha, enquanto seca, nós vamos pintar aqui as folhinhas. Com o meu verde kiwi, que vocês sabem que eu amo, porque ele fica tudo... Ó, eu pintei ali, ó, como é bem forte o amarelo, aí eu fiz umas folhinhas mais suaves, mais clarinhas, tá? A folha do girassol em si mesmo, ela não é assim, mas ela é uma folha bem escura, né? Aqui, gente, é simples, ó. Eu já até dei uma aulinha lá no YouTube de graça para pintar essas folhinhas aqui, né? A gente só preenche. Vamos vir com o verde kiwi. Sempre canto do pincel. E mais canto do pincel ainda com verde pinheiro. Ó, vou até passar, que tem muita tinta no meu pincel. Limpar. E prontinho, tá? Só isso a gente vai fazer. Essas folhas grandes a gente vem, ó, elas são bem redondinhas. Verde soft, o kiwi. E o pinheiro, quer dizer. Isso. Eu vou pegar mais um pouquinho, que eu vou vir aqui mais um pouco e vou puxar aqui no centro um pouquinho, ó. Nada demais, tá?
Isso tudo, gente, é a ordem que vocês também vão pintar aí, tá? Enquanto seca uma coisa, vamos finalizar outra. Ó, passa em todas as pétalas o verde soft, depois em todas o verde kiwi e por último, então, o pinheiro. Eu sei que eu poderia falar assim, gente, pinta o resto, só vocês, né? Também poderia ter falado isso, né? Vamos, só vocês, que eu vou acabar aqui as nossas folhinhas, hein? E já volto. Finaliza as suas também. Dá pausa no vídeo e finaliza. Agora, o que a gente vai fazer? Acabei de pintar minhas folhinhas, ó. Eu vou diluir um pouquinho do verde pinheiro, só com um pouquinho de água, uma gotinha de água ali, só pra ficar ralinho. E vou com pincel de acabamento, eu vou contornar minhas folhinhas. Não faço essa cara. Pra ficar bem bonitinho. Faz os talinhos. E aí, você aproveita nessa hora pra você fazer um contorninho bem certinho. É, tipo assim, dá... Ó, eu botei mais uma gotinha de água porque tá meio dura ainda a minha tinta. Às vezes é essa a dificuldade que vocês têm aí. Por isso que eu não gosto de cortar vídeo e tal. Porque tem que mostrar a realidade aqui pra vocês, né? Ó, vou contornando certinho. Contorno esses daqui também. Vou fazer um talinho. É só preencher. Isso. Agora a gente vai voltar no nosso girassol. Depois a gente aproveita os verdes que tá aqui pra fazer os talinhos dos nossos girassóis aqui. Por enquanto, nós vamos pegar o amarelo limão, nós vamos passar ele em volta certinho, fazendo o contorninho da nossa pétala melhor ainda. E a gente vai fazer em todas elas. Então, vamos aqui, ó, fazendo bem certinha, beiradinha, pontinha do meu girassol. E aí, nessa hora, você vai olhar aqui que tá em cima de quê, pra você saber aonde é que você vai clarear, tá? É só questão de observação aqui, tá? Naquela sombra e luz que a gente já aprendeu faz um tempinho, né? O amarelo limão, ele é meio transparente. De novo, repito, tá? Então, assim, você pode passar sem medo, porque ele... Você só não pode deixar a tinta parada, pelo amor de Deus. Porque ele vai dar uma meia sumida aqui ainda, tá? Então, você vai passando aqui só nessas da frente, não as de trás. Por isso que eu tô usando o pincel vermelho bem pequeno. Pra passar no lugarzinho certinho.
passando. Não deixo tinta parada. Eu tô usando amarelo limão. Beleza. Enquanto seca um pouquinho de novo, nós vamos aqui, ó, fazer um miolo sépia. Vamos usar o cerâmica e o siena natural e uma sujeirinha do branco. Aqui. Como que a gente vai fazer? Vou fazer o grande primeiro, para vocês entenderem o raciocínio, para depois a gente conseguir fazer. O do pequeno vai ser mais fácil, né? Ó, eu vou aqui, vou passar, só que não vou deixar assim certinho não, tá? Eu vou meio com um movimento circular pequenininho. E não deixo muito marcadão aqui onde começa as pétalas. Passei siena, ó, sépia, e agora aqui na parte de cima eu vou vir com siena natural, com meu pincel sujo, ó. Certo? Aí, agora, deixa eu preencher o restante aqui com siena. Agora eu vou vir fazendo batidinhas. Peguei o sépia de novo. E vou vir fazendo batidinhas aqui, nesse pedacinho de baixo. E na parte de cima eu vou vir com o cerâmica. No centro aqui eu vou vir com sépia e vou fazer um miolinho ali, pequenininho. Vocês estão conseguindo ver? Não sei se dá pra mim aproximar a imagem. Isso. Ó, fiz ali com o sépia um miolinho. Agora eu vou em volta com o siena natural, fazendo batidinhas também. Agora eu vou sujar um pouquinho de branco meu pincel, mas é pouquinho branco, tá? Que não é pra mim clarear demais isso aqui, não. É só pra dar uma clareadinha, pra ficar um dourado nesse siena natural aqui. Mas não é pra aparecer o branco em si, tá bom? Bate até sumir um pouquinho. E isso aqui é o nosso miolinho. Vou só com o sépia aqui no meio de novo, vou realçar ele. E é isso, tá? Eu vou aproveitar esse pincel que eu tô, vou pegar umas sujeirinhas do cerâmica e vou passar em alguns lugares. Principalmente naquelas lá de trás. Ó, pincelzinho bem levinho, que é mesmo só a sujeira. Tá? Só aproveita aqui, faz as sujeirinhas em alguns espaços, tá? Não precisa ser em todos. Vou fazer esse aqui agora. Vou vir aqui. Ele vai ser mais fácil, porque não tem espaço pra gente fazer muita coisa, né? Então, ó, passei, vou vir aqui e já vou com batidinhas com o nosso cerâmica.
Só cuidado para não bater em cima da nossa pétala. E aí eu vou fazer uns pontos de luz aqui com siena e uma gotinha do branco, só para dar uma clareadinha, tá? E é só isso que vai fazer ali. Lavei o meu pincel bem. E agora nós vamos aqui com o amarelo limão de novo. Porque nós vamos com amarelo limão, branco. Vocês não estão vendo, né? Olha, amarelo limão, branco. Vou misturar. E vamos ver se chega no tom que eu quero. Ó, chegou. Uma pitadona de amarelo limão e uma pitadinha de branco. Vou pegar aqui bastante diluente para misturar nessa tinta. Prontinho. Agora, vamos aqui, ó. Essa tinta, vou limpar meu pincel aqui só para tirar o excesso, porque tem que ser bem certeirozinho. A gente não vai passar em todas as pétalas. Nós vamos vir aqui devagarzinho, passa igual aqui, tá mais claro desse lado aqui, eu vou passar mais desse lado. E aí, a gente vai passando um pouquinho assim e fazendo aquele movimento da pétala, tá? Por favor. Não esqueçam que a gente nunca pode puxar o pincel reto como uma régua. A gente tem que respeitar o desenho da nossa flor, tá? Sempre só em cima da onde você passou o amarelo limão. Lembra disso também. Não precisa ter medo, que essa tinta ainda vai sumir um pouquinho também, tá? Ó, essas da frente aqui eu vou clarear elas até bem. E aí, vocês podem fazer as 3 de vez, tá? Faz a primeira camada, a segunda camada. E pra vocês pintarem ela assim em qualquer risco, vocês também vão fazer desse jeitinho que nós fizemos, tá? Tô aqui clareando um pouquinho, que eu achei que tá muito escuro. Isso, melhorou. Porque tem que dar, esses batidinhos dá o aspecto das sementinhas, tá bom? Então, nossa aula é isso. E agora a gente vai vir fazer os olhos e todo o acabamento, inclusive o fundo, tá bom?